diferença entre uma leitura divinatória e uma leitura terapêutica, com os oráculos, com o tarô. O tarô das lobas só lê leituras terapêuticas, essa é uma bem comum. Gente, tarô das lobas, para quem não conhece, foi o tarô que eu criei, inspirado nos contos Barba Azul, Vaza Lisa, Mulher Esqueleto, vários contos, né? Vários contos que estão dentro de Mulheres que Correm com os Lobos, que não é a minha única referência. Ali eu vou usar o Jung e o Tarot, então tem muito essa perspectiva da psicologia analítica, tá? Para tradução, para construção dos arcanos maiores, né? Porque o Jung e o Tarot tem essa leitura arquetípica das cartas, então esse significado mais complexo, né, que se refere ao arquétipo, que é uma imagem que é universal e atemporal, que está registrada no nosso inconsciente coletivo, por isso ela é familiar a qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, a qualquer época, né? É assim que a Sally Nichols, que é a autora do Jung e o Tarot, vai caracterizar os arcanos maiores, né? Os arcanos maiores como arquétipos. Por isso que eu uso ela como referência bibliográfica também, uma das principais, mas eu uso o Rodorovsky, o Caminho do Tarot, para falar dos arcanos menores, o Rider-Waite, enfim, ele é construído de uma maneira de múltiplas referências, né? E aí, para dar aquele toque bem autoral, a gente vai trazer algumas observações até questionando, né, o significado da carta, tipo, será que o imperador é sobre o masculino? O que é o masculino se não uma construção social? Porque o ser homem, o se construir homem é uma construção de gênero, idealizada por uma sociedade patriarcal capitalista. Enfim, eu vim aqui falar sobre a diferença entre leitura divinatória e leituras terapêuticas. Tem muita gente que acha que o Tarô das Lobas é só terapêutico. Não é. Ele é muito revelador como instrumento da terapêutica, tudo bem? Mas eu já tô te falando qual é a tendência de como você, o seu mundo interior, vai estar quando você vem numa consulta comigo, né? Como você tá agora nesse momento, como você vai estar como tendência do futuro e como isso vai interferir na sua realidade externa. Porque se eu tô me sentindo de determinada maneira, isso vai influenciar minha perspectiva sobre o mundo, portanto, eu vou me comportar de determinada maneira por causa disso que eu acho, que eu acredito e desses valores que eu tô nesse momento, sacou? Entende? Como não é nunca só terapêutico, a não ser que a pessoa seja mais limitada aí na capacidade de tradução, né? E vai vir com aquela palavra, vai trabalhar tua autoestima, né? Que acontece também. Mas o divinatório dá para ser só divinatório. Então eu vou chegar e vou falar, querida, olha, eu vejo aqui um encontro que vai se desdobrar num apaixonamento, numa relação recíproca e que tem muito potencial para estabelecer uma relação estável, a longo prazo, duradoura, né? Então, essa é a divinatória. Dá para ter esses dois tipos de leitura numa consulta? Sim, depende muito do olhar da taróloga. Eu sempre digo aqui, quando vocês forem escolher alguém para traduzir para vocês os símbolos, primeiro, vejam quem é essa pessoa, quais são os valores dessa pessoa, como ela traduz, né? Se tiver legal, se tem live, se tem recomendação, se é alguém de confiança, no que ela acredita, qual é a visão da onde ela vem, qual é a visão de mundo dela. Porque se ela é uma pessoa sem consciência social, você é a pessoa que, é periférica, juntou maior grana para falar com aquela pessoa, aí ela pode vir com um tipo de discurso que para você não vai fazer sentido nenhum, porque ela não conhece a sua realidade. E aí a gente tem um problema, a gente tem um abismo, né, entre visões de mundo e comunicação. Às vezes ela tem valores políticos que também, tipo, você vai passar pela consulta e isso vai refletir, cara, vai refletir. Porque
que ela pode falar para você que é só você pensar positivo, que é só você fazer uma visualização, entendeu? Que aí seus problemas serão resolvidos, que você vai começar a achar grana na rua, saca? Então é perigoso esse tipo de discurso. Isso pode criar ilusões, expectativas, isso pode fazer a pessoa se desconectar da realidade também, né? E achar que tipo, tudo depende dela. É uma visão muito meritocrata, percebe? Que não considera estrutura social e herança histórica. E a gente está num país como o Brasil. Eu não tenho como excluir isso da minha leitura, porque se eu sei quem é você, e eu acredito que é trabalho do tarólogo saber com quem ele está falando, eu não vou falar esse tipo de porcaria, né? Não vou falar esse tipo de porcaria nem para uma mulher rica, privilegiada, né? Tipo, nem acredito nisso. Mas muito menos para uma pessoa que é prisioneira de um sistema. Bom, todas as mulheres são presas, são prisioneiras, mesmo as mais ricas elas são, né? A violência de gênero é real e ela atinge qualquer classe e raça, apesar das diferenças entre cada especificidade. Entende? Não sei se eu consegui explicar, mas então uma mulher, uma taróloga que não tem uma consciência também dessas questões de violência de gênero, aí ela vai chegar e vai falar que o seu masculino tá ferido e você, por isso que você tá fechada para as relações, entendeu? Porque o problema é você. Não é os estupros que você viveu. Não é as relações tóxicas e abusivas, os silenciamentos e os constrangimentos desde a infância. Não é não, entendeu? Não. Claro que não é o trabalho da taróloga chegar e fazer, né, uma terapia profunda. A gente também tem que ver até onde a gente pode ir com cada consulente. Porque, primeiro, por isso que eu falo, consulentes, saibam aí com quem vocês estão se consultando. Porque se a mulher, às vezes, ela é profunda, ela vai levantar umas lebres que você não está pronta. Só que o trabalho do tarólogo também é entender, criar um espaço seguro, né? Saber se comunicar de maneira clara e entender até onde ele pode ir. Por isso que a consulta é 1 hora. Eu fiz um vídeo sobre. Ai, e se eu vou na consulta e eu não sei. E aí o tarô me mostra mais do que eu já sei, né? Eu fiz esse vídeo. Quando o tarô revela coisas que eu já sabia, como lidar com essa situação. E nesse vídeo eu falo, eu não recomendo leituras frequentes, né? Então eu também acho que é da ética do tarólogo cortar ali, né? Se a pessoa está num movimento de compulsão, de precisar saber, de precisar controlar. Então ela está apegada, ela precisa de bordas, né? Isso aí é o trabalho para outro tipo de terapeuta. Então, se você tem alguma ferramenta que pode ser mais útil para essa pessoa do que ficar lendo o tarô, né? Porque o tarô realmente ele não vai ajudar você ficar abrindo 1000 vezes. O tarólogo vai lucrar com o sofrimento da outra pessoa, o que eu não acho ético, né? Cada um, mas eu não acho que para mim não vai rolar, não faz parte da minha conduta, né? Então tem um tempo mínimo aí para você lidar com elaborar o que foi dito em consulta. E eu sempre indico, dependendo da questão, um acompanhamento psicológico, né? A gente tem trabalho de psicossocial também, para quem não tem condição de pagar uma mensalidade de uma psicóloga, existem alguns lugares que providenciam esse serviço. A leitura terapêutica, ela vai despertar memórias, ela vai entrar em contato com conteúdos, às vezes que você também pode resistir, pode falar, ai, mano, não tem nada a ver isso aí. Você passa um tempo e você fala, mano, verdade. Às vezes você passa muito tempo para entender que era verdade.
que às vezes o recado ele não é delicado, por mais que a pessoa comunique de uma maneira acolhedora, entendeu? Às vezes você não quer ouvir aquilo, ou você tá com a sua, né, tô num outro momento, aquilo vem de uma maneira muito ofensiva. E não tô falando que a taróloga, os tapas na cara dela podem ser ofensivos, não é isso, mas você pode, dependendo da sua sensibilidade como consulente, você pode receber assim, já me aconteceu, aconteceu, e pode acontecer de tudo, né, num lugar onde se abre esse inconsciente, onde tem dois inconscientes em comunicação, em diálogo. Então, pode acontecer da taróloga fazer projeção de conteúdos subjetivos dela e contaminar. Isso vai acontecer, isso é fato, porque é como a gente existe. Tudo que a gente cria com o nosso repertório, com o nosso histórico, com nossos valores. Mas, às vezes, acontece de passar recado através do tarô. Então, uma vez eu fui numa consulta, era uma pessoa que eu conhecia, a gente trabalhava juntas, tinha um projeto juntas, ela começou a passar recado para mim. O que ela achava de mim, ela pegou, se aproveitou que ela abriu a mesa. Isso aconteceu, mas aconteceu também dela falar coisas que eu não estava pronta para ouvir. E me ofendeu. Eu estava sensível demais. E não recebi bem. Então, é um lugar de delicadezas, né? Onde duas pessoas se colocam vulneráveis. A taróloga tem que tomar cuidado para não se envolver com a leitura que ela está fazendo. Especialmente quando a gente atende as mesmas pessoas há algum tempo, a gente cria algum tipo de afinidade, de afeto pela pessoa, né? A leitura divinatória, ela pode ser objetiva, que nem eu narrei no início do vídeo, mas é uma leitura que vai propor uma tendência futura, que pode o tempo todo se transformar, porque depende de você. Então, se você mudar como você se sente a respeito de uma situação, o desfecho ou a previsão pode mudar, né? Eu posso tanto escolher se eu quero só divinatória ou só terapêutica, ou deixar a taróloga comunicar da maneira que ela faz, né? A taróloga pode perguntar se a consulente quer saber das tendências futuras e ir sentindo a temperatura da água, né? Eu acho que é um mergulho para as duas partes que estão envolvidas. Então, é pisar devagarzinho no ambiente, ver a temperatura da água, ver onde é que vai batendo no joelho, se eu vou mais para frente, se eu posso mergulhar, né? Com quem que eu tô e com quem que eu posso fazer esse mergulho. No fim, eu acho que tem muito mais a ver com o perfil da cartomante, do tarólogo, enfim, da pessoa que está fazendo a tradução. Se vai ser divinatório ou se vai ser terapêutico, né? Como eu já cheguei a falar nos vídeos da diferença entre arcanos menores e arcanos maiores. Tem gente que usa arcanos maiores para terapêutica e menores para previsão. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que fica a critério de cada um. Eu acho que os maiores podem muito bem fazer previsão também. Mas como eu tenho uma visão de mundo que não é objetiva, né, que é, na verdade, expansiva e filosófica e de múltiplas verdades, é muito difícil, assim, tem que estar muito escancarado para mim, para eu chegar e falar, mano, vai acontecer isso, isso e isso. Se prepara. Tem que estar muitas cartas apontando para o mesmo caminho. Senão você vai vir para uma consulta comigo e com tarólogas com perfil parecido com o meu, e você vai sair com mais perguntas, o que não é um problema. O que, na verdade, é a solução. Às vezes, mais importante do que a resposta é saber fazer a pergunta certa, né? Esse é o trabalho do tarólogo. Um bom tarólogo é aquele que sabe construir métodos de leitura de acordo com a necessidade, a especificidade, a particularidade
daquela pessoa naquele momento. Então, ela entende aquele contexto e sabe quais perguntas ela tem que fazer para que aquela consciência que ela vai ganhar depois da leitura possa direcionar ela para um caminho de restauração, possa incentivar um movimento vital de crescimento e desenvolvimento. Eu sou terapeuta. Isso é uma coisa que eu nunca falo, mas a verdade é que eu sou, porque o meu trabalho é falar com mulheres. Tem uma autora que diz que a vulva, eu não lembro o nome dela agora, desculpem, mas a vulva é uma ferida aberta, ou seja, eu trabalho com pessoas feridas, feridas de gênero, mais do que gênero, porque nascer com útero não é uma questão de gênero, é uma questão de sexo, uma questão biológica, né? Então, por nascer com útero, eu conheço violências que outras pessoas não conhecem. Então, a terapia, ela é pela cicatrização, né? É trabalhar a cicatrização de feridas, que não necessariamente vão se fechar, né? Que não necessariamente vão se curar. Eu tenho uma questão com essa palavra, cura. Mas, quando é necessário, quando essa ferida se abre, eu estou à disposição para a gente usar das ferramentas que eu tenho, as ferramentas que você tem, para que ela possa ir cicatrizando até que ela se abra novamente. Entende? É um movimento circular. Então, esse é o meu perfil. Qual é o perfil da taróloga que você está procurando? Você quer uma vida em tona? Você quer a pessoa que fala, mano, olha, a narrativa é essa. Façam as suas análises na hora de contratar a melhor taróloga para você. E você, quando você tiver o seu tarô, você vai entender qual é a melhor forma de se relacionar com ele. Quanto mais você vai tirando, mais você vai atendendo, mais você vai lendo, mais você vai incorporando a leitura que faz sentido para você, que tem a ver com a sua pessoa, que tem a ver com o seu trabalho. E isso não quer dizer que é fixo. Isso pode se transformar com o passar do tempo também.